Oi pessoal, boa tarde. Bom, para quem não me conhece, permitam que eu me apresente. Meu nome é Carlos José Borges, eu sou autor desse livro aqui. E eu estou gravando esses vídeos. Bom, hoje é dia 23 de julho de 2019 e agora são 16 horas e 16 minutos. Se bem que esse relógio aqui está um pouquinho adiantado, talvez seja 14 minutos, mas tudo bem. Bom, hoje eu estou aqui para gravar o seguinte: erros 19 e 20 na teoria da relatividade. Só que o que eu vou falar agora, eu já falei em vídeos anteriores, como reforços. Assista os reforços, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que eu não coloquei isso que eu vou falar agora como erro? Porque ele está embutido em outros erros. Por exemplo, o vídeo anterior, erro 18, o que eu falei? Eu falei o seguinte, ó, aqui é a capa do livro, bom, aqui é a parte de trás da capa, né? O que eu falei no erro 18? Aqui você tem dois corpos se atraindo. A força de atração gravitacional aqui, com a Terra embaixo deles, a força que age no corpo de baixo tem maior intensidade. Foi isso que eu falei no erro 18. Agora eu também falei do eclipse, falei dessa figura aqui, né? Como um pêndulo de Foucault vê um eclipse solar. O trabalho de Maurice Allais, se escreve Allais, A-L-L-A-I-S, Allais. Ele ganhou o prêmio Nobel de Economia em 88. Aí você fala, de economia. Não, mas ele sabe o que fala, né? Ele, ao constatar isso aqui em 54, depois em 59, na hora de um eclipse, a coisa gravitacional aqui muda de figura, os campos não se somam, como prevê a teoria da relatividade geral, porque a Lua fica na frente do Sol, então os campos gravitacionais da Lua e do Sol aqui na Terra não se somam, como prevê a teoria da relatividade geral. Então eu vou considerar esse aí como sendo o erro 20 na teoria da relatividade. E o 19, eu já falei, tem um vídeo meu aí, o eclipse de 1919, do ano 1919. Lá o que aconteceu? A expedição, né, inglesa, chefiada por Arthur Eddington, que se dividiu em duas partes, uma foi para a África, outra veio para o Brasil, eles queriam estudar o desvio que a luz sofre quando passa perto do Sol. E dá para fazer isso com fotografias, porque a Lua tampa o Sol. Então aparece aquela coroa solar, é uma maravilha aquela coroa, e dá para ver as estrelas atrás do Sol. E aí pela posição delas dá para calcular o desvio que a luz sofreu. Só que o desvio não confirmou a teoria da relatividade. Foi o dobro do esperado. Tanto é que o Einstein, veja, esse aqui é o livro do Einstein. Esse aqui está em português. E a tradução do alemão, ele escreveu em alemão, em 1916. E esse aqui é o mesmo livro, está em inglês. Esse aqui eu comprei em Boston. Esse está em inglês, mas é o mesmo livro. E os dois foram traduzidos do alemão. Olha o que ele escreveu aqui sobre o desvio que a luz sofre quando passa perto do Sol. O Einstein que escreveu isso aqui. Eu vou ler aqui. Devemos acrescentar que metade desse desvio, segundo a teoria, né, da relatividade, deve-se ao campo de atração newtoniano do Sol. Olha o que ele falou, a metade é devido ao campo newtoniano. Só que o Newton não explicou nenhuma causa da gravitação. Ele apenas descreveu como a força varia.
né? F é igual a G, mão é minho, sobre D ao quadrado. É proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ele não falou de campo, como é que funciona a gravitação. E a outra metade, a modificação geométrica do espaço, a curvatura. Ó. Então não é mais a curvatura a causa da gravitação. Metade é o campo newtoniano. Bom, eu já mostrei isso aqui num filme que eu chamei Eclipse, de 1919, só que eu não considerei como, não classifiquei como o erro tal, porque isso aqui na verdade já está embutido em outros erros que eu falei. Então, um dos erros é que o Sol não atrai a luz, então é a mesma coisa. Só que agora eu vou classificar aqui como o erro 19, esse aqui, que é do eclipse de 19. Então repare, na hora do eclipse do Sol, são revelados dois erros na teoria da relatividade. Um é esse aqui. O desvio foi o dobro do que previa a curvatura do espaço, né? A chamada curvatura do espaço, que nem existe. E o outro erro é esse aqui. Como um pêndulo de Foucault, veio um eclipse solar. Isso aqui, na hora do eclipse, não podia acontecer, de acordo com a teoria da relatividade. Porque não importa que a Lua está na frente do Sol. Pela relatividade, os campos se somam vetorialmente aqui. E a gente está vendo que isso não acontece. Isso aqui foi confirmado, isso aqui é de 54, foi confirmado em 59, na França, em Paris, né, o laboratório dele, do Maurice Allais. Depois, em 99, a NASA do Alabama, Marshall Space Flight Center, organizou uma medição, teve um eclipse lá, se não me engano, em agosto de 1999, para fazerem as medidas, para confirmar ou descartar isso aqui. Porque o Wernher von Braun, que foi presidente da NASA, ele gostava muito desse assunto aqui. Isso aqui derruba a teoria da relatividade sozinho. E aí alguns disseram que não encontraram o efeito, outros disseram que talvez, mas muitos, eles não querem dizer que tem um efeito, porque a tese deles é em teoria da relatividade. Mas muitos encontraram, a maioria, incluindo Harvard. Então o efeito existe realmente e confirma a teoria do efeito Wheeler. O efeito Wheeler é a teoria correta. Esse livro aqui, eu coloquei no site gravitationeditora.com. gravitationeditora.com. De graça, o e-book, de graça. Só que agora já tem físico, tem o livro físico. Tá lá por R$36. Eu tenho que cobrar, né? A editora tem que cobrar, porque para repor. Não dá para, né? A gente precisa ter algum lucro. Então vai ser por R$36 o físico, mas de graça está o e-book. Você tem toda a teoria lá. E outra coisa, eu percebi, antes de falar isso que eu vou falar agora, deixa eu só concretizar o que eu queria, o motivo desse vídeo. Então, o erro 18, na teoria da relatividade, é considerar essas duas forças com igual intensidade. Então, a gente mostra, né, no livro eu mostro que a de baixo é maior. Tanto aqui, isso aqui é o sensor do gravímetro, isso aqui é o prisma de chumbo do nosso experimento lá no IFUSP, ou o cylindrical ring, o anel cilíndrico de aço do artigo do P. Varga, ou então tubos de tungstênio do artigo de Schwarz nos Estados Unidos, ou então a massa do reservatório de água de M. Oldham, lá na Inglaterra. Tem todas essas referências aqui no livro, tá? Tem também outros experimentos, né? Michaelis, na Alemanha, medindo a constante de Newton, achou 6,71. O valor Kodat é 6,67, vezes 10 a menos 11 no sistema internacional. E o valor está variando bastante, a gente mostra que ela não é constante mesmo. A constante de Newton não é constante. Então,
O erro 18 é esse, considerar as forças de atração gravitacional como ação e reação, né? A relatividade considera que essas duas têm a mesma intensidade, essa e essa, né? Essa e essa, e aqui também, essa e essa, e a de baixo é maior. Agora, muita gente não consegue entender essas coisas, então eu vou dar um curso presencial. Nós já estamos há quase 3 anos, né, que eu comecei a gravar esses vídeos, comecei em agosto de 1916, vai fazer 3 anos. Então eu vou agora fazer um curso presencial para tirar as dúvidas e tal. Então eu dividi assim, para começar eu dividi assim. Vai começar assim, vai ser em Santos. Eu moro em São Paulo, mas vou dar o curso em Santos, porque lá eu tenho mais facilidade para arrumar a sala de aula. Não, eu tenho que arrumar uma sala de aula. Se alguém tiver, me informa, né, aí nos comentários. Não dá para eu ler todos os comentários, mas sei lá. O meu e-mail é borgescj, né, meu sobrenome é Borges. Então meu e-mail é borgescj. Tudo minúsculo. CJ de Carlos José. @hotmail.com. Manda para aí, ou então efeitoilha@gmail.com. Se você tiver uma sala para a gente dar o curso, eu alugo. Vou cobrar o curso e alugo a sala. Bom, então eu vou fazer o curso assim, ó. Vai começar assim, primeira turma, segunda e quarta, dia 12 de agosto, agora. Dia 12 de agosto é segunda-feira. Ó, fotografa aí. Então eu vou dividir o curso em conjunto 1, conjunto 2, conjunto 3, de coisas que eu vou falar. Então esse aqui, os dois, é o C1, conjunto 1. Eu estou imitando o Ricieri lá no curso dele. Ele dividiu em P1, P2, P3, P4 e P5. Então esse aqui é o C1, tá? Não pus P porque é o conjunto. Eu não sei o que é o P dele lá. Mas aqui eu vou fazer assim, C1, os dois são C1 aqui, tá? Eu espero arrumar uma sala que tenha 60 cadeiras. Não sei, talvez 30. Vamos ver o que eu vou conseguir lá. Mas já está marcado. Eu vou colocar no site da editora o curso à venda. Você vai lá e compra o curso. São 6 horas. Cada C, o C1 é 6 horas. O C2 6 horas. E assim vai, tá? Eu não sei quantos vai ser necessário para cobrir o livro e os vídeos que eu pus no YouTube, né? Tudo que eu sei do assunto, vou cobrir nesses cursos. Então, vai ser 6 horas. E nós vamos cobrar R$100 por hora, dá R$600. Dá para dividir em 4 vezes de 150. Acho que não é caro, né? Mas sei lá. Então, quem quiser vai lá, entra no site gravitationeditora.com e se matricula, tá? Eu vou colocar lá. Então é isso aí, esse vídeo é isso. Erros 19 e 20 na teoria da relatividade. Os dois são o que acontece na hora de um eclipse solar. Um é o desvio que a luz sofre, o 19, e o outro que os campos gravitacionais não se somam aqui, como prevê a teoria da relatividade. Então é isso. Dá um like aí, pessoal, abraço.